tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar honra, te dar glória nessa noite. Agradecemos a Ti por ter nos escolhido, por ter nos separado, Senhor, para fazer parte do Teu povo, do Teu reino. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa jogar por terra, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, toda distração, todo nervosismo, toda impaciência, tudo aquilo, Senhor, que possa ser de alguma forma, direta ou indireta, Senhor, impedimento para aquilo que o Senhor quer fazer, falar e ministrar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre aqui, Senhor, corações disponíveis, abertos, Senhor, receptivos, Senhor, a Tua semente que vai ser lançada aqui, Pai. Que não seja eu, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua falada, Senhor. Em nome de Jesus, joga por terra tudo aquilo que não te pertence, todo sentimento, meu Pai, que não é Teu, que não é concernente com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, ser exaltado através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história da viúva de Naim é um dos muitos milagres realizados por Jesus durante a sua vida terrena. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto exclusivo do livro de Lucas. Você não vai ver esse texto citado, descrito em nenhum outro evangelho. Esse é um dos 3 milagres que Jesus faz, trazendo alguém de volta à vida. Além do filho da viúva, Jesus ressuscita também a filha de Jairo e Lázaro. São 3 desses tipos de milagre, desse tipo de milagre que o Senhor fez. E nós podemos perceber aqui nessa leitura que Jesus vai transformar a vida daquela viúva, a vida daquela mulher que estava passando por um momento de profunda dor e desespero. E o Senhor vai trazer de volta para aquela mulher a esperança, onde tudo parecia perdido, onde tudo parecia que não tinha mais jeito, o Senhor vai restituir aquela mulher. E esse milagre, né, e tantas outras lições que a Bíblia tem, que a Bíblia contém, ele nos ensina sobre o poder transformador de Jesus Cristo em nossas vidas. E eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender através desse texto, através dessa mensagem, a profundidade do amor de Cristo, a profundidade da misericórdia dele, a profundidade da compaixão do Senhor. Porque, apesar de nós estarmos falando de personagens distintos, a viúva, seu filho, a multidão, o tema, o foco é Jesus. É sobre Ele. É por Ele. O alvo é Jesus. Amém? Então a palavra vai nos dizer que depois de fazer muitos milagres, inclusive o de curar o servo de um centurião, que está descrito aqui no início do capítulo 7, o Senhor Jesus ele vai para a cidade chamada Naim. Coincidentemente, ironicamente, Naim, um dos significados de Naim é lugar agradável. Mas aquele lugar agradável deixa de ser agradável para aquela mulher. Aquele lugar agradável dá espaço a um momento terrível na vida de todo mundo, né? Ninguém, acho que nós não estamos preparados para perder. E Jesus vai até aquela cidade de Naim, junto com os seus discípulos e uma grande multidão, como nós acabamos de ler. E se aproximando da entrada da cidade, o Senhor Jesus Cristo vai se deparar com um enterro. É como se praticamente a vida e a morte vão ter um encontro às portas da cidade.
a vida que estava em Cristo e a morte naquele jovem. A grande multidão que acompanhava Jesus e seus discípulos fica diante da grande multidão que acompanhava o cortejo fúnebre do filho único de uma viúva. Irmãos, a Bíblia não fala o nome daquela mulher, a Bíblia não fala a origem dela, a Bíblia não fala se ela tinha outros parentes, a Bíblia não cita muito menos a sua idade, mas a Bíblia ressalta a condição daquela mulher, viúva. A gente não sabe mais nada, nós não sabemos mais nada além disso, a respeito daquela mulher, viúva. E nós sabemos que aquele tempo era um tempo muito difícil para as mulheres. Era um tempo difícil. Dificilmente você vai ver uma mulher na Bíblia que tinha uma profissão. E, basicamente, as mulheres elas eram sustentadas pelos homens da casa, pelos maridos. Então, a mulher tinha essa dependência e, sendo viúva, a dependência ela praticamente aumentava. Porque se o marido morria, a viúva passava a ser cuidada pelo seu filho mais velho. E no caso dessa mulher, ela não tinha nem o marido e nem o filho. E eu, preparando esse esboço, eu vi que há muitos textos na Bíblia que exemplificam e nos mostram, expressam o cuidado de Deus, o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo com as viúvas, né? A lei levítica alertava, inclusive, né, contra tirar vantagem delas. Em Êxodo, no capítulo 22, versículo 22. Moisés ensinou que Deus defende a causa dos órfãos e das viúvas em Deuteronômio 10, 18. A igreja primitiva cuidava das viúvas, como a gente pode ver lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1. Tiago definiu a religião pura como visitar, ou cuidar, ou tomar conta dos órfãos e das viúvas em suas tribulações, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, para você ver o cuidado que o Senhor tinha com essa classe, né, de pessoas, órfãos e viúvas, né? O cuidado que o Senhor tem com a humanidade em geral, mas eu achei muito interessante que há muitos versículos na Bíblia que expressam o cuidado de Deus com as viúvas. Então, como eu disse, se o marido morria, a viúva ficava vulnerável econômica e socialmente. E ela passava a ser cuidada pelo filho mais velho. Não tendo filho mais velho, era provável, e se ela não tivesse nenhum parente próximo, aquela mulher ela estava sujeita a passar o resto da vida que ela tinha mendigando. Então era um perigo que ela corria, né? Porque nós não temos a Bíblia não cita sobre nenhum outro parente dela. Aquela mulher ela já havia passado pela dor de perder e enterrar alguém. Ela era viúva, então ela já tinha perdido seu companheiro, já tinha perdido seu marido. E agora ela estava enterrando seu único filho. É a ordem das coisas se invertendo, né? A gente sempre diz isso, né? Que a ordem natural das coisas é o filho enterrar os pais, e não os pais enterrarem o filho. Eu fico imaginando e pensando na dor daquela mulher. E a gente, quando vê um filho doente, a primeira coisa que nós pensamos, ai meu Deus, tira dele, tira dela, bota em mim. Ai meu Deus, teve uma vez, inclusive, que o Gabriel, ele estava com chikungunya. Os irmãos conhecem o Gabriel, sabe como é que ele é, né? Ativo, hiperativo, ligado no 440. E para ver o Gabriel arriado do jeito que ele estava, eu fiquei desesperada. E o Gabriel, ele delirava de febre. Eu nunca vi o meu filho daquele jeito. Foi a primeira vez. Mas eu chorava tanto. Eu pedi a Deus, Senhor, em nome de Jesus, tira dele. Se preciso for, coloque em mim.
A gente fica assim com um filho, né? Por causa de uma enfermidade. Imagina quando chega a perder o filho, quando chega a perder a pessoa que nós amamos, como é o caso aqui dessa viúva. Então, viúva e sem filho, como eu disse, ela corria o risco de passar a sua vida mendigando, se não tivesse alguém próximo para ajudá-la. Mas daí vai acontecer um encontro maravilhoso. O Senhor vai encontrar com aquela viúva. E a Bíblia fala que uma grande multidão acompanhava Jesus. E uma grande multidão também acompanhava aquela mulher. Eu acredito que aquela mulher devia ser uma pessoa também querida onde ela morava. Porque uma grande multidão acompanhava. E o mais interessante, o mais lindo disso tudo é que no meio de uma grande multidão, o Senhor Jesus Cristo vai diretamente àquela mulher. No meio de uma grande multidão, o Senhor identificou, aquela era a mãe. No meio de uma grande multidão, o Senhor identificou aquela lágrima. O Senhor nos conhece. Isso nos faz entender que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a nossa voz. O Senhor conhece o nosso olhar. O Senhor conhece os nossos temperamentos. O Senhor é capaz de nos ver no meio de uma multidão. O Senhor é capaz de nos ver, de nos reconhecer quando nós estamos sozinhos. O Senhor nos conhece. Assim como o Senhor conseguiu identificar aquela era a mãe, o Senhor, Ele conhece e identifica a dor de cada um de nós. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, se compadeceu. A Bíblia diz que Ele se compadeceu de íntima compaixão. E a compaixão é um sentimento profundo de empatia e piedade por aqueles que sofrem, levando a ações para aliviar o sofrimento. Só que a ação de Jesus Cristo aqui não foi uma ação para aliviar momentaneamente a dor daquela mãe. A ação de Jesus Cristo aqui foi uma ação para aniquilar aquela dor totalmente. A ação de Jesus foi profunda, foi total. O Senhor Jesus, Ele não faz nada pela metade, né? O Senhor não deixa nada por fazer. Se Ele abrir a boca para falar alguma coisa a nosso respeito, a nosso favor, Ele cumpre. Aleluia. Se o Senhor for entrar em alguma causa, em alguma situação, vai ser para mudar. Nada continua do mesmo jeito e a gente vai ver isso em todos os relatos na Bíblia. Nada continuou, nada ficou do mesmo jeito, da mesma forma. Ninguém ficou da mesma forma depois de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. A Bíblia não descreve nenhum tipo de diálogo de Jesus com aquela mulher. A Bíblia só nos mostra um único consolo de Jesus para ela. Jesus vai até aquela mulher e diz: não chores. Irmãos, parece uma coisa insensata, né? Não é? Você ir num cortejo fúnebre, você ir ao enterro, olhar para uma mãe que está enterrando o seu único filho, depois de já ter perdido o esposo, olhar para ela e dizer: não chora. Não chora não. Não chora não. Dificilmente, ou quase nunca, nós vamos fazer isso numa situação literal. Dificilmente nós vamos fazer isso. Nós vamos ao enterro, vamos olhar para a cara da pessoa e falar assim: pô, não chora não. Chora não. No enterro do meu filho. Não chora não. Difícil a gente vai fazer isso, né? Mas a dor daquela mulher, ela tocou profundamente Jesus. E a diferença é que o não chore de Jesus era porque a vida estava nele. A diferença é que quem estava dando aquele consolo, quem estava dando aquela ordem, quem estava dando aquela palavra, trazia e traz consigo o poder sobre a vida e sobre a morte. Aleluia. A dor daquela mulher atingiu profundamente o coração de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, não é um Deus distante. Jesus é um Deus que nos vê, é um Deus que sente e é um Deus que age ao nosso favor.
favor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Depois de declarar e de consolar aquela mulher e dizer, não chores, Jesus vai tocar o esquife. O esquife vou falar assim, grosseiramente para os irmãos poderem entender, é como se fosse uma camazinha onde as pessoas conseguiam carregar o morto. E acho que acabou a bateria. Pega o outro. Olha aí, Hugo, a culpa é sua. Só para não perder o costume. Hugo. Então, irmãos, a palavra vai dizer que Jesus toca o esquife. E pela lei mosaica, tocar um morto tornaria a pessoa impura. Ritualmente falando, tornaria a pessoa impura. Nós vamos ver isso lá em Números capítulo 19, do versículo 11 a 16. Mas Jesus, ele não se preocupa com regras humanas. Jesus, ele não foi contaminado pela morte. Pelo contrário, o Senhor, ele sufocou a morte naquele dia. O toque de Jesus transmitiu vida para aquele jovem. A palavra, com uma só palavra, o Senhor ordena: jovem, eu mando, levanta-te. Quebrando todo e qualquer tipo de tradição humanamente imperfeita, com uma única palavra, com um único gesto, o Senhor traz de volta a vida daquele jovem, restituindo aquele jovem à sua mãe. E ele não só restitui a vida daquele jovem, mas ele restitui também a esperança daquela mulher. Porque imagina você, fica desamparada, sem marido, sem filho, e na condição daquele tempo, a mulher não tinha voz, não tinha vez. O Senhor, ele restitui aquela mulher em todos os âmbitos da vida dela. Não só restituindo a vida do seu filho, não só restituindo a alegria daquela mãe, mas ele restitui também aquela mulher social, emocionalmente, financeiramente. Então Jesus entrega o filho à sua mãe, e a reação do povo é de temor, mas ao mesmo tempo o povo glorifica. E entende que ali havia se levantado um grande profeta de Deus. E a notícia do milagre se espalhou, confirmando a autoridade, o poder de Jesus Cristo sobre a morte. Amém. É poderoso. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui essa noite, eu quero te perguntar, diante de tudo isso que você ouviu, eu acredito que não só essa palavra, mas todas as outras que nós temos recebido através dos irmãos que vêm aqui, todas as outras palavras com os quais nós temos sido ministrados a respeito de encontros com Jesus, que já nos fizeram entender e perceber que nós não estamos servindo, orando ou adorando a um Deus pequeno. Nós não estamos servindo, adorando, orando, pedindo, clamando a um Deus qualquer. Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E até Jesus voltar, eu vou proclamar esse versículo todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Amém, Jesus. Aleluia. Porque eu vivo isso hoje na minha vida. Eu pedi a Deus só para transformar o coração do meu marido. E o Senhor fez além do que eu pedi ou pensei. O Senhor transformou meu marido em um grande e verdadeiro homem de Deus, um pastor de ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Então, diante disso, diante da magnitude, do poder de Jesus Cristo, Deus a quem você veio buscar hoje, eu quero te perguntar, e a pergunta não é para que você responda, mas para que você reflita. Que área da sua vida está vivendo na cidade de Naim? Que área da sua vida está vivendo num lugar onde a esperança pode ter morrido? Qual é o seu único filho que você está trazendo ao sepulcro hoje? Quem é o seu único filho que você está trazendo ao sepulcro hoje? Talvez não seja, e eu espero que não seja, em nome de Jesus, na forma literal. Mas
O que é que estava morto ou está morto na sua vida que você precisa trazer diante do Senhor? A Bíblia não diz o motivo da morte daquele jovem, mas nós sabemos que nada, exatamente nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo, exatamente tudo, tem um propósito. Aquele jovem morreu, foi ressuscitado por Jesus Cristo, e o propósito naquela noite foi glorificar, naquele dia, foi glorificar o nome do Senhor, e assim foi feito. A grande multidão que estava com Jesus e a grande multidão que acompanhava o cortejo puderam ver, serem testemunhas daquele milagre. E o nome do Senhor foi glorificado. O que é que está morto na sua vida, que precisa ser trazido a ressurreição, para que o nome do Senhor seja glorificado? Da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, assim também é na nossa vida, né? Provavelmente ela estava lá no meio dos seus afazeres e de repente, do nada, o filho dela falece, ou por uma doença, ou por um acidente, nós não sabemos, mas de repente o filho dela falece. E assim também na nossa vida. Nós fazemos planos, nós traçamos metas, mas de repente alguma coisa muda no trajeto. De repente alguma coisa muda no caminho. De repente alguma coisa acontece e faz com que nós nos sintamos sozinhos, faz com que nós nos sintamos aflitos e faz com que nós nos sintamos desamparados. De repente nós somos abandonados por pessoas. De repente nós perdemos os bens materiais. De repente o casamento fica abalado. De repente vem a notícia de uma enfermidade. De repente acontece alguma coisa na nossa vida ou na vida de alguém próximo a nós, nosso ente querido, que nos tira o sono. Mas ainda que de repente alguma coisa tenha mudado negativamente na sua vida, não está tudo perdido. Jesus Cristo está aqui. O Jesus Cristo que encontrou a viúva de Naim é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele vê a sua dor, ele sente a sua dor e ele tem poder para transformar a sua dor, a sua história, a sua circunstância. E é uma coisa que eu falo, e inclusive eu repito muito para os meus filhos: a única pessoa capaz de impedir a transformação, o agir de Jesus Cristo na sua vida é você mesmo. Eu acho que além do inimigo, um dos piores inimigos que nós temos somos nós mesmos. Com os nossos egos, com os nossos orgulhos, com a nossa mente que precisa ser transformada. Mas Jesus está aqui. E o Senhor nessa noite, Ele te convida a entregar no altar dEle aquilo que na tua vida está morto. Aquilo que na tua casa está morto. E o Senhor te convida não só a entregar, mas a confiar. O Senhor te convida a confiar. Não importa a profundidade da sua perda. Não importa a profundidade da sua dor. Ou quão ruim pareça estar a situação, que você permita que a compaixão do Senhor, que a íntima compaixão do Senhor possa mudar a tua vida, possa mudar as circunstâncias. Que você permita que com uma só palavra Jesus opere na sua vida. Ele quer restaurar você. Ele pode restaurar. Ele pode restaurar a sua casa. Aleluia. Ele quer dar vida ao que está morto. Ele quer e Ele pode enxugar a sua lágrima. Que hoje nesse lugar seja um encontro com Jesus, um encontro em que o Senhor Ele vença a morte em qualquer forma que ela tenha se apresentado na sua vida. Em qualquer forma que ela tenha se apresentado na tua casa, na tua família, no teu chamado, no teu ministério. Que o Senhor Jesus Cristo vença, que você permita
que ele vença a morte que se apresentou e que ele restaure plenamente a esperança para você. Jesus, se ele tivesse demorado um pouquinho mais, aquele jovem teria sido enterrado. Se o Senhor tivesse demorado mais um pouquinho, 1 hora, 30 minutos, 20, sei lá, aquele jovem poderia ter sido enterrado. Se Jesus demorasse um pouquinho mais, o enterro teria acontecido. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca chega atrasado. A hora do Senhor é perfeita. A maneira do Senhor agir é especial. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é da maneira que a gente quer, é da maneira do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é que muitas das vezes a gente passa por uma situação, por mais ruim que ela seja, a gente entrega na mão do Senhor, pede para ele transformar, mas a gente não confia. E a gente quer ficar o tempo inteiro tentando ajudar Jesus a resolver a situação. A gente fica o tempo inteiro tentando, não, eu entreguei na mão do Senhor, o Senhor sabe. Tu sabe, Senhor, tu sabe. Pô, mas se eu fizer isso, se eu ligar, se eu falar, se eu for lá, ah, não, mas o fulano vai ter que ouvir. Não, eu não vou guardar isso não. Vou ter que desabafar. Irmão, confia. Confia no Deus que ressuscitou o filho da viúva. Confia no Senhor que ressuscitou a filha de Lázaro, a filha de Jairo. Confia no Senhor que ressuscitou Lázaro. Confia. Confia no Senhor que curou o servo do centurião. Confia no Senhor que morreu por você naquela cruz, carregando aquela cruz, carregando aquela coroa de espinho, os cravos. Confia no Senhor que foi até aquele caminho, sendo humilhado, sendo pisoteado por mim e por você. Confia. Confiar verdadeiramente não é uma tarefa fácil, irmãos, mas a partir do momento que nós entregamos na mão do Senhor todo e qualquer tipo de situação, confiamos nele, descansamos nele, você pode ter certeza que quando o Senhor mover quando o Senhor movimentar, quando o vento de Jesus Cristo soprar, até aqueles que estavam à sua volta esperando a tua ruína vão ficar como ficou o povo aqui, ó, cheio de temor, e vão ter que glorificar junto com você. Aleluia. E vão ter que dar glória ao Deus Jesus Cristo junto contigo. Amém. E vai bater no teu ombro e dizer, é esse Jesus aí que você serve? Porque as pessoas fazem isso quando querem nos afrontar, né? Ué, cadê o Jesus que você serve? É desse jeito. Ué, você não é crente? Você não é crente? É que muitas das vezes nós somos crentes, somos cristãos, e cristão significa imitador de Cristo. Nós não imitamos ao Cristo que nós dizemos que servimos. Nós queremos continuar agindo como o mundo espera que nós faríamos. Resolver tudo na base do braço, resolver tudo na base do grito, resolver tudo na base da discussão, resolver tudo. Eu não guardo afronta, eu não levo desaforo para casa. E você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? Glória a Deus. Você tem noção do peso, da importância e da responsabilidade que é isso? É isso, seja imitador de Cristo. Seja, vai valer a pena. Confia nele, querido, confia nele. Jesus nunca se atrasa, ele sempre age no momento certo. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando que Jesus te abandonou por causa de alguma situação, que você entregou a ele em oração, mas que aparentemente, com os olhos naturais, você não está vendo.
não está vendo acontecer, não está vendo mover. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi de dura forma. O silêncio de Jesus, o silêncio de Deus também é resposta. Nem sempre a gente vai ouvir um sim, nem sempre a gente vai ouvir um não. Às vezes tudo que a gente ouve, tudo que a gente tem e recebe é silêncio. Mas o silêncio de Deus também é resposta. Então espera. Fica calminho aí, aquieta a tua alma, fica tranquilinho aí. O Senhor, o Deus a quem nós servimos, Ele tem sobre Ele o poder da vida e da morte. Ele tem sobre Ele, tem em suas mãos o poder de mudar, de transformar todo e qualquer tipo de circunstância. O que nos falta, o que nos resta é confiar verdadeiramente no poder desse Deus. É acreditar que verdadeiramente Ele pode mudar todo e qualquer tipo de situação. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Jesus, Ele não vai esquecer de você. E para terminar, eu gostaria de compartilhar, para você ter ainda mais certeza de que não há nada, absolutamente nada impossível para o nosso Senhor, que conseguiu vencer a morte, conseguiu ultrapassar a morte. Não há nada, absolutamente nada que seja impossível para Ele. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra que está em João, no capítulo 5, versículo 21, que diz assim, ó: não precisa, se você tiver dificuldade, não precisa abrir, eu vou ler para você. João, capítulo 5, versículo 21, que diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Glória a Deus. João, capítulo 5, versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ei. Aquele que é a ressurreição e a vida está aqui nessa noite. Aleluia. Aquele que é a ressurreição e a vida Glória a marcou Deus. esse dia para encontrar com você, Amém, Jesus. Aleluia. para trazer à tona, para trazer à vida aquilo que está morto na tua casa, aquilo que está morto em você. Ele é poderoso, Ele pode fazer, Ele pode transformar, mas você precisa entender, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Assim como Ele fez com o filho daquela viúva, com uma só palavra, Ele faz hoje contigo. Com uma só palavra, o Senhor muda a situação da tua vida. O Senhor muda a situação do teu casamento. O Senhor muda a situação dos teus filhos e filhas. O Senhor muda a situação da tua casa. Creia. Creia. E não permita que o inimigo das nossas almas encontre no seu coração brecha ou qualquer possibilidade de dúvida a respeito do poder, da compaixão e do profundo amor de Deus para com a nossa vida, para com a tua vida. Amém? Gostaria de convidar